a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 26. E destacamos o versículo 26 que diz assim: Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O tema de hoje é: a Santa Ceia está ligada à morte de Jesus por nós. A Santa Ceia, ou também chamada de Eucaristia, é de fácil compreensão porque é só ler o texto bíblico e fazer como Jesus instituiu e como o apóstolo Paulo ensinou. Se ficarmos só no texto bíblico, não tem um jeito diferente de comungar, somente tem um jeito. O problema da Santa Ceia não é na Santa Ceia e nem no texto bíblico. O problema começou quando alguns teólogos eles começaram a interpretar as palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, não mais com a palavra, a Bíblia aberta, mas eles interpretaram a partir da filosofia humana. E aquilo que era definido por Deus como divino, palavra inspirada pelo Senhor, tanto que aquilo que é falado na palavra é verdadeiro, começou a deixar lugar para a filosofia humana. Nós preferimos seguir o texto bíblico. Nós não vamos interpretar conforme a filosofia ou o entendimento humano. Nós simplesmente seguimos o que Jesus ensinou e o que o apóstolo ensinou. E ao recebermos como Jesus instituiu, nós vamos tomar o pão e vamos beber o vinho. Comer o pão e beber o vinho, conforme Jesus instituiu. Isso vamos fazer um após o outro. E aí, junto com isso, conforme o próprio Cristo falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então também comemos e bebemos, no caso, o pão e o vinho e o corpo e o sangue de Jesus. E assim o Senhor Jesus, conforme ele instituiu, nos dá os seus benefícios. E tudo isso deve ser feito em memória de Cristo. Muitos interpretam esta memória como um memorial. Não, não é um memorial, é memória mesmo, como está escrito no texto. Então isso quer dizer que Cristo na memória. Ou então o que o próprio texto diz, não precisamos interpretar. Com Cristo na memória, com fé em Jesus Cristo. E assim nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. A Santa Ceia, ela está ligada à morte de Jesus Cristo por nós. Mas Jesus já a instituiu antes da sua prisão e ele o fez isso na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu esta Santa Ceia que nós praticamos até os dias de hoje. Na Santa Ceia, Jesus instituiu não a quantidade de pão e nem a quantidade de vinho, e nem o modelo de pão ou também de vinho, a não ser aquilo que é aceito como pão de trigo, no caso, pão sem fermento, que era usado naquela época para a ceia pascal, o pão que simplesmente era colocado farinha de trigo, sal e azeite, e assim feito este pão sem fermento, e o vinho de uva. Uva sempre foi o vinho de uva. E este vinho, se ele é tinto, ou é rosé, ou é branco, não está instituído. Mas vinho de uva e pão sem fermento. Assim, Jesus, pegando esses dois elementos da ceia pascal, ele institui a Santa Ceia, que nós celebramos na igreja até os dias de hoje e até o dia do juízo final será celebrado conforme o texto bíblico.
E agradecemos muito a Deus por nós podermos participar da ceia que o Senhor nos instituiu. E assim nós podemos, participando da ceia, com fé no coração e arrependimento verdadeiro, receber o perdão do nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos muito por ter inventado a ceia do Senhor. E Jesus Cristo, ao instituir esta ceia, nos deu de presente para todos os cultos nós estarmos recebendo o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Ajude-nos a nós acreditarmos conforme a tua santa palavra, não conforme as interpretações filosóficas, mas, seguindo esta tua palavra, sejamos recompensados pelo teu grande amor, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.